Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Se você, como eu, é saudosista dos anos 90, se você leu a maioria das HQs daquela época, se divertia e principalmente se você curtia as sagas mutantes daquela época, você vai gostar de X-Men Lendas, o mais novo lançamento da Panini chegando direto das bancas, e você confere mais detalhes depois da vinheta. X-Men Lendas é uma HQ em capa cartão com 104 páginas ao preço de R$ 24,90. Tá aqui na minha mão. São as edições 1 a 4 de X-Men Legends, um título lançado no ano passado nos Estados Unidos para revirar, para reconectar, para explorar plots abandonados na década de 90. E nesta primeira edição a gente tem um plot que durante muito tempo foi bastante comentado na franquia Mutante. Trata-se da história do terceiro, ou seja, quarto irmão Summers. Sim, aqui a gente vai conhecer a história não contada de Adam X, um dos filhos do Corsário, e essa história é produzida pelo Fabian Nicieza com arte do Brett Booth. E é muito cara dos anos 90. Tem o DNA dos anos 90, tem a arte dos anos 90, tem a dinâmica dos anos 90. O Eric Vermelho, que é um vilão, soldado, a Secla, um integrante lá do Império Shi'ar, vem à Terra em busca dos pais, dos avós de Scott Summers e Alex Summers, o Ciclope e o Destrutor. E esses avós deles são sequestrados para que sejam trocados por ninguém menos por Adam X. Só que Alex e Scott, o Ciclope e o Destrutor, não sabem quem é o Adam X. Essa trama ela vai se desenrolar, porque na verdade assim, ele já havia aparecido em algumas histórias da X-Force, e portanto o Cable faz aí a conexão entre esse personagem e os X-Men. Com essa conexão a gente conhece também outros elementos que são colocados nesta trama, além dos mutantes. E essa história ela vai definitivamente colocar o Adam X na cronologia mutante, vai explicar o papel dele, o surgimento dele, como que ele faz parte da família do Ciclope e do Destrutor e do Corsário, sem que ninguém soubesse dele até então. A origem secreta dele é finalmente revelada e o porquê que o Império Shi'ar teme tanto ele. Dá para entender um pouco a história, e se você lembrar da saga do Imperador Vulcano, que esse sim é o quarto irmão da família Summers, faz muito sentido os Shi'ars terem medo da capacidade, do poder e de como esse personagem poderia influenciar na história daquele império, né? Portanto, a caçada que eles promovem aqui, ela é coerente com tudo que foi produzido no cânone de X-Men entre os mutantes e o pessoal lá do Império da Lilandra, da Rapina, do Gladiador, entre tantos outros personagens que inclusive fazem pequenas aparições nessa história. Então assim, é uma história que dá para matar a saudade de alguns plots, inclusive fazendo referência ao Senhor Sinistro, fazendo referência ao passado do Ciclope lá no orfanato onde ele foi criado. E no fim a gente tem aqui uma árvore genealógica da família Summers, utilizando ali o esquema narrativo que o Jonathan Hickman popularizou através dos seus gráficos. A segunda história dessa edição, ela é focada no X-Factor, do comecinho dos anos 90, um X-Factor ali que era liderado pelo Ciclope, que fazia parte dos 5 X-Men originais e que eles viviam na nave abandonada do Apocalipse, né? Eles tinham essa rivalidade com o Apocalipse. Então é bem nessa época que a Louise Simonson ela vai contar uma história de como a nave do Apocalipse foi, de certa forma, durante uma aventura aqui, um desafio à parte para os mutantes, e como ela também teve um papel na consolidação de Cameron Hodge, um dos vilões mais terríveis que os X-Men enfrentaram, e ele se tornou aqui meio ciborgue, meio imortal. Essa história também é contada
do ponto de vista do Apocalipse nesta edição. Então a gente tem aqui uma edição que fecha duas pontas soltas, um pouco da origem de Adam X e como ele se encaixa na cronologia Mutantes, e outra é de onde surgiu, o que veio e como era, que funcionava, ou seja, os segredos por trás da nave alienígena que o X-Factor usou como base lá no início das suas operações. A gente sabe que o X-Factor, com esta formação, funcionou ali mais ou menos até programa de extermínio, e depois virou ali as equipes azul e dourada, mais para frente viraria só um time de X-Men, e o X-Factor teria outra formação, mas essa história, essa fase clássica pela Louise Simonson, que foi marcada pela volta da Jean Grey, ela tem seus fãs aí, inclusive essa história se passa logo depois da saga Inferno, se eu não me engano. Então a gente tem aí dois momentos marcantes da franquia X sendo revisitados. Se você é saudosista, se você é um X-maníaco e gosta dessa fase, vai curtir rever esses personagens, rever esses momentos e o clima da época nestas edições. Vale lembrar que X-Men Legends continua saindo lá nos Estados Unidos, então nós teremos outros volumes publicados aqui no Brasil, inclusive o próximo arco que está saindo lá tem a ver um pouco com o passado do Wolverine e do Ômega Vermelho. Ficarei atento para ler. Afinal, falar de gibi é sempre bom, aqui no canal Poptopia a gente faz isso. Esta HQ ela é vendida também na Amazon, se você tiver interesse, quiser comprar, o link está na descrição. Forte abraço e até a próxima!